Fala pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar política monetária e os instrumentos de política monetária. Então, vamos lá, bastante atenção nessa aula aqui que tem muito detalhe. A política monetária, ela consiste na regulação da quantidade de moeda circulando na economia do país por parte do governo. Então, essa é a definição de política monetária. É o governo estabelecendo o quanto de moeda vai ter circulando na economia. Lembra do exemplo que a gente estudou na aula sobre moedas e funções da moeda, onde as casas de custódia estavam imprimindo dinheiro e colocando mais dinheiro em circulação na economia? Pois bem, essa ideia de colocar mais dinheiro na economia, mas também de retirar mais dinheiro da economia, trata-se da política monetária. Só que hoje em dia quem faz isso, tá, é o Banco Central. Olha só, a abordagem é que, regulando a quantidade de moeda que há na economia, é possível influenciar o nível de atividade e a renda da economia. Ora visando o crescimento econômico, ora controlando a inflação. Então, por exemplo, está aqui o Banco Central, né? Ele vai atuar com alguns instrumentos que a gente já vai estudar para colocar mais moeda, né? Aqui, ó, colocando mais moeda, por exemplo, ou vai atuar no sentido de retirar moeda da economia. Daí tá aqui. Quando ele coloca mais moeda na economia, a gente tem a chamada política monetária expansionista. O que vai acontecer quando a gente coloca mais moeda na economia? Quando o governo pretende estimular o crescimento econômico através da colocação de moeda. Então, aqui o principal objetivo do governo ao colocar moeda na economia é visar o crescimento econômico. Porque como vai ter mais moeda na economia, o custo do dinheiro ele vai ficar mais barato. Tudo que a gente tem em abundância, o preço fica menor. Por que diamantes são tão caros? Porque a gente não tem muitos. Por que a água é tão barata? Porque a gente tem muita água. Tá? Então, quando a gente coloca mais dinheiro na economia, a moeda ela fica mais barata. Os juros ficam mais baratos, que os juros é o preço do dinheiro. Tá? E, portanto, a moeda ela ficando mais barata faz com que as empresas tenham mais disposição em pegar dinheiro emprestado, em fazer investimentos, em contratar mais funcionários. As pessoas têm mais disposição a consumirem, a pegar crédito nas instituições financeiras e fazer compras e vira uma roda. A economia ela começa a girar, tá bom? E olha só, isso é uma política monetária expansionista. Só que chega um ponto em que o dinheiro ele fica tão barato que ele vai perdendo valor. E aí a gente começa a ter a inflação, que é quando o preço das coisas começam a subir. Tá? Isso é um problema quando a gente começa a colocar muita moeda na economia, porque as coisas elas vão girando e girando, né? A economia vai se desenvolvendo até que chega um ponto que ela não consegue mais se desenvolver. E aí o preço das coisas começam a subir. E aí a gente tem a inflação. E a inflação é uma coisa ruim para o nosso país, porque a nossa moeda ela já perde bastante valor. E olha só, aí o governo ele vai atuar também com a política monetária no sentido de controlar a inflação. Como é que ele faz isso? Através de uma política monetária contracionista. Aí, aqui, agora, o governo ele vai retirar dinheiro da economia com um dos instrumentos que a gente já vai ver. E isso faz com que ele estabilize a inflação, né? Porque quando a gente retira a moeda da economia, a moeda ela começa a ficar valendo mais, ela começa a ficar mais cara, ela começa a valorizar. Tá? E aí a gente consegue controlar a inflação. Até porque daí as pessoas, como o dinheiro está mais caro, as pessoas não vão sair pegando crédito nas instituições financeiras. As empresas também não. Vai dar uma freada na economia e isso vai fazer com que a inflação ela se estabilize. Mas é claro, quando a gente faz isso, a gente está prejudicando o crescimento econômico. Tá? Então, tem os dois lados de cada política. Tá? Política monetária expansionista, a gente vai estimular o crescimento. Mas em algum ponto a gente também vai fazer com que haja inflação. Numa política monetária contracionista a gente vai estabilizar a inflação, mas em algum ponto a gente vai também desestimular o crescimento econômico do nosso país, o que é também muito ruim. Tá? Então tem que saber como atuar no sentido de ou fazer uma política monetária expansionista ou fazer uma política monetária contracionista. Tá certo? Lembre que a gente já estudou que o Conselho Monetário Nacional ele é responsável por formular a política monetária. Quem é que vai executar, eu reforço, é o Banco Central. E qual que é o objetivo principal do Banco Central? É de
crescimento e desenvolvimento econômico sustentável e de estabilizar a inflação. Então, olha só, no próprio objetivo principal do Banco Central, a gente já tem aí as duas ações de política monetária expansionista e política monetária contracionista, tá? Então, mais uma vez, só para ficar muito claro para nós, o que é a política monetária? Política monetária é a regulação da quantidade de moeda circulando na economia. Política monetária expansionista, coloco mais moeda na economia. Política monetária contracionista, eu retiro moeda da economia. Na expansionista, eu viso crescimento econômico, objetivo principal do Banco Central. Na política monetária contracionista, eu pretendo estabilizar a inflação, objetivo principal do Banco Central, que é ele quem executa a política monetária. Bom, agora a gente vai ver como é que funciona então. Para executar a política monetária, o governo ele possui três principais instrumentos, que são ferramentas que possibilitam a colocação ou a retirada de moeda na economia. Então esses são os três principais instrumentos. Operações de mercado aberto, o Open Market, taxa de redesconto e taxa de depósito compulsório. São os três principais instrumentos de política monetária que existem, tá? E também chamados de política monetária convencional, os instrumentos convencionais de política monetária. A gente vai estudar cada um aí então. Começando pelas operações de mercado aberto, o Open Market. Como é que funciona? Olha a definição e depois a gente trabalha. As operações de mercado aberto acontecem quando o governo, através do Banco Central, compra ou vende, o governo compra ou vende títulos públicos a instituições financeiras, com o objetivo de controlar a oferta de moeda na economia. Então, como é que funciona? A gente tem o Banco Central e instituições financeiras. Essas instituições financeiras são os dealers, que são algumas instituições financeiras que negociam diretamente com o Banco Central. Mas o mercado financeiro é repleto de instituições financeiras. Então, a gente tem outras instituições financeiras que não são dealers, tá? O Banco Central negocia, então, com essas instituições financeiras, o que ele negocia? Aqui, ó, títulos públicos. Títulos públicos são títulos que o governo emite para financiar alguma dívida. Por exemplo, tá? Tem aqui o nosso governo. Vamos colocar aqui o governo, rapidamente, porque isso a gente estuda em aula específica também. Tem um governo e ele quer fazer a construção de um prédio que custa 10 milhões. Bom, o governo, o que ele pode fazer? Ele pode emitir um título de 10 milhões, que tem um vencimento de 10 anos, e vender isso para investidores. Aí os investidores vão dar esses 10 milhões para o governo e o governo vai fazer a construção do prédio. Daqui 10 anos, o governo vai ter que pagar os investidores em 10 milhões mais juros. Isso são títulos públicos, são títulos emitidos pelo governo. Como se fosse, por exemplo, um CDB emitido por uma instituição financeira. Mas aqui, como é o governo que está emitindo, se chama título público. Então, o Banco Central não é ele quem vai fazer a emissão dos títulos públicos, tá? Mas o Banco Central, ele vai atuar no sentido de comprar e vender títulos públicos das instituições financeiras. Tá? Então, lembrem, das instituições financeiras que são os dealers, que são algumas instituições financeiras que estão habilitadas a negociar com o Banco Central. Mas, de novo, o mercado financeiro tem outras tantas que não estão, que não são dealers, que daí estão aqui. Tá? E como é que funciona então? O Banco Central, por exemplo, se ele quiser fazer uma política monetária expansionista, ele vai comprar títulos públicos das instituições financeiras. Porque o que vai acontecer? A instituição financeira aqui, por exemplo, ela tem esse título em posse, né, que é de 10 milhões e que tem vencimento em 10 anos. Ela tem esse título, ela não tem o dinheiro, ela tem apenas o título que dá o direito dela de receber daqui 10 anos esse valor aqui de 10 milhões mais os juros, né? Vou colocar aqui mais juros. Bom, aí o Banco Central, ele vem aqui e faz a compra desse título. Hoje, sem a instituição financeira, ela tem que esperar 10 anos. Bom, quando isso acontece, olha só, o título que estava aqui com a instituição financeira vai para o Banco Central. E o Banco Central manda, vamos supor aí que ele comprou por 12 milhões esse título. O Banco Central vai lá, comprou por 12 milhões. Ele acabou de entregar dinheiro para a instituição financeira. 12 milhões. Ela não tinha. Ela tinha um título que vale 10 milhões mais juros daqui a 10 anos. Agora ela tem 12 milhões. Só que daí,
Quando o dinheiro vai para a instituição financeira, esse dinheiro aqui ele é movimentado na economia toda, porque ela sai fazendo empréstimos, ela sai distribuindo, fazendo operações. Tem o multiplicador bancário que a gente já vai ver. Então, esse valor de 12 milhões, ele vai virar muito mais na economia. Então, aqui o governo está colocando moeda na economia e a instituição financeira vai replicar esses valores aqui. E isso é uma política monetária expansionista. Lembra da ideia que eu falei que quando a gente coloca dinheiro na economia, isso vai estimular o crescimento econômico? É isso que o Banco Central está pretendendo, tá? Os dealers, inclusive, eles podem também fazer as negociações de títulos públicos com outras instituições financeiras, tá? Aí são as instituições financeiras, os dealers, fazendo negociações com outras instituições financeiras que não são dealers. Bom, aqui foi uma política monetária expansionista. E se a gente tivesse o contrário? Se a gente quisesse uma política monetária contracionista, como é que funcionaria? Aí, por exemplo, o Banco Central ia ter o título com ele, que promete 10 milhões, mais juros, daqui 10 anos. E a instituição financeira, vamos supor aí que ela tem em mãos, hoje, 12 milhões. Então, esse dinheiro já está na economia, está rodando aqui na economia. E o Banco Central está com esse título. O que o Banco Central ele vai fazer? Ele vai vender esse título, que promete essa remuneração, para a instituição financeira. E a instituição financeira vai ter que pagar. Ela vai mandar os 12 milhões para o Banco Central e vai receber o título. Ela acabou de tirar da economia, ou melhor, o Banco Central acabou de retirar da economia 12 milhões. Então a gente tem menos 12 milhões e tudo que essa instituição ia fazer com esses 12 milhões. Aqui foi uma política monetária contracionista. Então, só para a gente rever os conceitos. Vamos lá. Política monetária expansionista utilizando operações de mercado aberto. Porque isso, tá, que acontece aqui, a negociação do Banco Central com as instituições financeiras dealers, que acontece através de leilões, tá? Como é que funciona ali o preço que eu coloquei de 12 milhões, isso é estabelecido em leilão, tá? O Banco Central vai falar o seguinte, por exemplo, eu tenho um título de 10 milhões mais juros, certo? Ele quer vender esse título, ele vai fazer um leilão e quem pagar mais por esse título vai levar. A mesma coisa se for a ótica da política monetária expansionista, tá? Ele vai fazer leilões com as instituições financeiras e ele vai estipular um preço para... Aliás, as instituições financeiras vão fazer um preço ali para ele comprar. Então, essas operações aqui, elas são chamadas de operações de mercado aberto, Open Market. Quando a gente tem uma política monetária expansionista no Open Market, é quando o Banco Central ele compra títulos públicos injetando dinheiro na economia. E uma contracionista é quando o Banco Central vende títulos públicos retirando dinheiro da economia. Tá bom? Muito tranquilo. Outro instrumento que a gente tem, convencional, é a taxa de redesconto. Olha só. A operação de redesconto do Banco Central é a concessão de empréstimos pelo Banco Central para as instituições financeiras que estão com pouco dinheiro em caixa para manter suas operações. Então, como é que funciona? As instituições financeiras, elas estão diariamente fazendo aquele serviço que a gente já viu, né? Que é de estar aqui a instituição financeira e ela está, ora, captando do agente superavitário e ora emprestando para os deficitários. Pode ter um dia que ela mais emprestou do que ela captou. E daí, o dinheiro que ela tem em caixa está começando a ficar pouco. Ela não pode fechar esse caixa no negativo. Como é que ela resolve essa situação? Bom, ela pode sair pedindo empréstimos para outras instituições financeiras. É uma opção que ela tem. Daqui a pouco, ela, não conseguiu empréstimo com as outras instituições financeiras e ela vai fazer esse empréstimo com o Banco Central. Geralmente o Banco Central é a última opção que as instituições financeiras elas escolhem para fazer os empréstimos, porque a taxa de juros do Banco Central é um pouco mais alta. Então, geralmente, quando as instituições financeiras estão com dificuldade, elas fazem os empréstimos entre elas, empréstimos de um dia mesmo, só para resolver aquela situação do caixa. Mas se não tiver escolha, elas vão ter que fazer aí com o Banco Central. E daí como é que funciona? Tá? Essas operações aqui com o Banco Central, elas são lastreadas em títulos públicos. As instituições financeiras, elas mandam os títulos públicos para o Banco Central como lastro do empréstimo que está sendo feito e o Banco Central, ele manda um valorzinho para elas, para que elas fechem o caixa no negativo. Só que isso, né, essa operação aqui, feita pelo Banco Central, é cobrado juros. E a taxa de juros que o banco
cobra, que o Banco Central cobra ao fazer essas operações aqui, é um instrumento de política monetária, tá? Olha só, operação de redesconto. É uma operação em que o Banco Central compra títulos da instituição financeira com compromisso de revenda, tá? Lembrem que é de um dia, então essa operação que ela está lastreada num título público, ela vai ser para um dia e no dia seguinte a instituição financeira ela vai recomprar o título, por isso que existe esse compromisso de revenda. O Banco Central comprou, mas no dia seguinte acontece a revenda para a instituição financeira. E de novo, vamos lá. Os juros que o Banco Central cobra ao fazer esses empréstimos para a instituição financeira, eles são instrumentos de política monetária, que recebem o nome de taxa de redesconto. Olha só, a operação de redesconto do Banco Central é a concessão de empréstimos pelo Banco Central para as instituições financeiras que estão com pouco dinheiro em caixa para manter suas operações, tá bom? Daí como é que funciona? A taxa de redesconto é cobrada quando o Banco Central faz o redesconto do título, sendo estipulada segundo critérios do próprio Banco Central. Então, essa taxa de juros aqui que vai ser cobrada, que é a taxa de redesconto, até vou marcar aqui, o quanto que ela vai ser, isso é definido por critérios do Banco Central. E, por exemplo, se ele estipula que a taxa de redesconto vai ser maior agora, significa que ele está fazendo uma política monetária contracionista. Por quê? Porque se a instituição financeira sabe que o Banco Central está cobrando caro, ela vai ter um estímulo menor em sair emprestando dinheiro. Ela vai cobrar mais caro pelos juros que ela está emprestando. E isso também vai fazer com que as pessoas peguem menos dinheiro emprestado. Que as empresas também peguem menos dinheiro emprestado. E a economia como um todo, ela vai frear. E aí a gente vai ter a estabilidade da economia. Isso, uma política monetária contracionista, quando o Banco Central aumenta a taxa de redesconto. Aí, por outro lado, tá? Quando o Banco Central diminui a taxa de redesconto, ou seja, agora o Banco Central ele está estimulando para que as instituições financeiras saiam fazendo empréstimos, porque elas sabem que caso aconteça delas fazerem muitos empréstimos aqui, elas podem recorrer ao Banco Central porque os juros não vão estar tão altos. E aí, consequência disso, os juros que elas estão cobrando aqui também não vai ser tão alto. E as pessoas vão pegar mais dinheiro, as empresas também. Isso vai fazer com que as empresas investam mais, contratem mais pessoas, aconteça mais consumo e a gente volta a ter, então, um crescimento da economia. Então, taxa de redesconto, cobrada segundo critérios do Banco Central. Política monetária expansionista, utilizando a taxa de redesconto como instrumento de política monetária. Quando o Banco Central diminui a taxa de redesconto, política monetária expansionista. Quando o Banco Central aumenta a taxa de redesconto, política monetária contracionista, tá bom? E aí a gente chega no outro instrumento, tá? Que é o depósito compulsório. Quando uma pessoa vai ao banco e realiza um depósito, eu tenho que explicar primeiro, tá, o que é o multiplicador bancário para a gente entender o depósito compulsório. Mas vai ficar fácil, quer ver? Quando uma pessoa ela vai a um banco e realiza um depósito, parte do valor é recolhido pela instituição financeira do Banco Central na forma de depósito compulsório. Para entender por que isso é necessário, vamos antes entender o conceito de multiplicador bancário. Funciona assim, olha só, olha que interessante. Tá, deixa eu ver se eu não estou pegando a tela, até vou tirar. Aí. A gente tem uma pessoa que tem R$100, né, e ela vai até uma instituição financeira fazer o depósito desses R$100. Lembra? Agente superavitário foi lá e depositou R$100. E aí o que acontece? Esses R$100 que estão aqui, a instituição financeira, ela vai sair fazendo operações de empréstimo. Então esses R$100 aqui a instituição financeira usou para emprestar para essa pessoa. Tá? Aqui a gente está desconsiderando o depósito compulsório, só para a gente entender a lógica. Então, R$100 que esse agente superavitário tem foi para o banco e o banco emprestou isso para o agente deficitário. Intermediação financeira pura. Bom, esses R$100 que estão aqui com o agente deficitário, ele foi lá pagar um mercado, que ele tinha uma dívida. Então ele pagou, com os R$100 que ele pegou do banco, o mercado. Esses R$100 aqui, que estão agora com o mercado, ele pretende depositar também na instituição financeira. Vai lá, o mercado, e deposita na instituição financeira R$100. Olha só o que vai acontecer. A gente vai ter uma situação em que na instituição financeira a gente tem R$200 depositados. R$100 são do agente superavitário, enquanto que outros R$100 são do mercado. Mas na verdade esses R$100 aqui eles só aconteceram por conta desses R$100 aqui. O banco ele acabou de criar R$100 de moeda.
Olha só como é que funciona a criação de moeda pelos bancos comerciais, tá? Efeito aí, por isso que eles são chamados, inclusive, de instituições monetárias, pela capacidade que eles têm de criar moeda. Então, o banco ele acabou de criar aí R$100 de moeda. Aí, beleza. Vamos supor ainda, né, que esses R$100 aqui que foram depositados no mercado, eles foram emprestados para um terceiro aqui, que também precisou pegar R$100. Aí essa pessoa foi lá e pagou uma dívida que ela tinha com uma outra pessoa, né, R$100, tranquilo. Aí essa pessoa foi lá e depositou mais R$100. Olha só de novo, a gente agora está com uma situação onde a gente tem R$300 depositados no banco, mas na verdade esses R$300 eles vieram só desses R$100 iniciais. Está sendo criado moeda nesse banco. E isso acontece, olha só, se não existir depósito compulsório, a criação de moeda ela é infinita. Isso daqui vai ficar acontecendo, acontecendo e acontecendo. E daí como vai ter muito dinheiro na economia, né, ele vai perder muito valor, a gente vai ter muita inflação. Seria uma coisa muito ruim se isso acontecesse. Tá? E daí olha só, fora que também, né, se todas as pessoas viessem sacar, o banco ele não ia ter condição de fazer o pagamento, porque ele só tem, até agora, né, esses R$100 aqui dessa pessoa que tem que pagar ele. Mas, vamos lá. Para que não aconteça esses efeitos, existe o tal do depósito compulsório. A gente vai ler aqui a definição. Isso muda quando há um percentual de depósito compulsório, ou seja, se o Banco Central determinar que as instituições financeiras devem guardar compulsoriamente parte do valor que recebem, a multiplicação do dinheiro ela é limitada. Nesse sentido, quanto maior o percentual, maior a limitação. Renan, não entendi. Vamos supor aí então que a gente estipulou que o depósito compulsório é de 20%. Aqui o depósito compulsório é de 0%. Aqui ele é de 20%. O que vai acontecer? Essa pessoa que depositou R$100, ela vai lá, coloca no banco, né? O banco desses R$100, 20%, ele tem que mandar lá numa conta para o Banco Central. Então R$20 vai ficar no Banco Central. Os outros R$80 ele pode emprestar. Aí beleza, essa pessoa pegou os R$80, pagou o mercado ficou com saldo de 80, vai lá e deposita no banco. Sobre esses R$80, o banco vai ter que depositar 20% lá no Banco Central. Vai sobrar R$64. Mesma coisa aqui. Foi lá, pagou, sobrou 64. A pessoa foi lá, depositou 64. Sobre esses 64, o Banco Central vai ter que depositar 20% em compulsório. Percebam que aqui, a cada nova rodada de empréstimos, o dinheiro que está sendo criado ele está sendo diminuído. Aqui não. Aqui aconteceria de forma infinita. Aqui ele está sendo reduzido. E o melhor, a gente consegue saber o quanto que esse dinheiro aqui ele vai gerar de dinheiro na economia, através dessa funçãozinha aqui, ó. O poder de criação da moeda dos bancos comerciais pode ser visualizado pela seguinte forma, que é o M de multiplicador bancário, 1 dividido pela taxa de compulsório. Então, M igual 1 dividido por 0,20. Por que 0,20? Porque é a taxa de compulsório. Isso gerou 5, ou seja, o multiplicador bancário aqui é 5 vezes o valor que foi colocado inicialmente, que é R$100. Então, esses R$100 aqui que foram depositados, eles vão virar, no máximo, R$500. E antes eles viravam quanto? Infinito. Aqui eles só vão poder virar até R$500, porque cada vez isso daqui vai diminuindo até chegar ao ponto que não dá mais para dividir e gera R$500. Né? Dependendo aí a conta que se fosse fazer, se a gente aumentasse o compulsório, isso daria menos. Se a gente tivesse uma taxa de 25% de compulsório, seria M igual 1 dividido por 0,25. Isso daria quanto? Daria 4. Ao invés de virar 500, isso daqui viraria 400. E olha só o que eu estou falando então. Quanto maior a taxa de compulsório, menor é a quantidade de moeda criada pelos bancos comerciais. Aqui criou 400, antes criou 500. E antes que a taxa era 0, criou infinito. Então, aumentar a taxa de depósito compulsório faz com que a gente tenha menos moeda circulando na economia. Muito interessante, né? Bom, portanto, o depósito compulsório limita o poder de criação de moeda das instituições financeiras e pode ser utilizado para influenciar a quantidade de moeda na economia. Atualmente, existem os seguintes tipos de depósito compulsório: sobre recursos à vista, conta corrente, sobre recursos de depósito poupança e sobre recursos a prazo. Então, sobre essas três formas aí, hoje a gente pode ter a estipulação pelo Banco Central do depósito compulsório.
Além dessa função, os depósitos compulsórios também assumem o papel de colchões de liquidez, isto é, reservas de emergência que podem ser utilizadas pelas instituições financeiras a critério do Banco Central em situações de crise como que ocorreu em 2008. Então lembrem, né, que, por exemplo, esses R$100 aqui, R$20 ficou depositado lá no Banco Central. Acaba que vira como se fosse um cofrinho aqui no Banco Central. E em situações de crise, esses valores que ficam depositados no Banco Central, eles podem servir como colchões de liquidez. O Banco Central vai poder permitir, a critério dele, que as instituições financeiras retirem esse dinheiro aqui para fomentar a economia novamente. Em situações, repito, de crise econômica, tal como aconteceu em 2008. Tá? Então, política monetária expansionista, quando o Banco Central diminui os percentuais de compulsório. Política monetária contracionista, quando o Banco Central aumenta os percentuais de compulsório. E, em resumo, tá? Política monetária expansionista, utilizando os instrumentos convencionais. Compra de títulos públicos, redução da taxa de redesconto, diminuição do percentual de compulsório. Política monetária contracionista, venda de títulos públicos, aumento da taxa de redesconto, aumento do percentual do depósito compulsório. A meta da taxa Selic, também é um instrumento de política monetária, tá? E daí como é que funciona? Numa política monetária expansionista, a gente vai fazer a redução da meta. Numa política monetária contracionista, a gente vai fazer o aumento da taxa. Da meta. Da taxa Selic. Tá? É a mesma ideia do redesconto. Quanto mais altos os juros, é porque se está fazendo uma política monetária contracionista. E um último ponto aqui que eu acho importante falar, percebam que eu falei aqui, ó, redução da taxa de redesconto, política monetária expansionista. Aumento da taxa de redesconto contracionista. Já vi em questões de prova uma vez aparecer assim, ó, aumento por parte do Banco Central dos redescontos. Aumento do redesconto. E diminuição do redesconto. Estou só colocando por... vai que cai, né? Redesconto. Diminuição do redesconto. Redesconto. Bom, redução da taxa de redesconto é uma política monetária expansionista. Aumento do redesconto... nossa, o que eu escrevi aqui? Aumento do redesconto aparece como uma política monetária expansionista. Qual que é a diferença? Aumento do redesconto são o aumento das operações de redesconto. Significa que o Banco Central está fazendo mais operações de redesconto, está fazendo mais empréstimo com as instituições financeiras. Se ele está fazendo mais empréstimo com as instituições financeiras, é porque ele está fomentando justamente que elas saiam emprestando dinheiro. Uma coisa é o aumento da taxa. Outra coisa é o aumento do redesconto, que é o aumento das operações de redesconto. Mesma ideia aqui, diminuição do redesconto. O Banco Central está fazendo menos operações de empréstimo. As instituições financeiras estão sendo incentivadas a segurar. É diferente diminuição do redesconto do que diminuição ou redução da taxa de redesconto. Tá? Apenas faço esse alerta. Mas aqui, os principais que a gente tem que saber são esses três aqui, né? Compra, redução e diminuição do percentual, expansionista. Redução da meta Selic também. Venda, aumento da taxa de desconto, aumento do percentual de compulsório, aumento da meta da taxa Selic, contracionista. E apenas fiquem de olho aqui. Se aparecer redução da taxa de desconto, beleza. Né? Agora, se aparecer aumento do redesconto, daí vocês invertem a lógica. Bom, dito isso, a gente faz um corte aí para voltar resolvendo as questões.